O governo federal quer cortar 26 bilhões de reais em despesas no orçamento. A presidente Dilma Rousseff esteve reunida com os ministros da área econômica para definir o que deve ser cortado pelo Planalto. O governo Dilma precisa se esforçar para encontrar uma solução para o déficit apresentado no orçamento para o ano que vem. O governo prevê que deve gastar 30 bilhões de reais a mais do que deve receber em 2016. O orçamento entregue ao Congresso, com a previsão do governo de gastar mais do que espera arrecadar, ajudou a piorar a situação política da presidente Dilma. A pressão pelo ajuste das contas foi tanta que o governo passou a admitir até a possibilidade de cortar ministérios para ajudar na redução de gastos. A primeira diretriz é uma redução no número de ministérios. Uma redução de 10 ministérios como referência. Então, estamos trabalhando com a meta de referência de reduzir o número de ministérios em 10. E com o anúncio desta semana, o governo espera alcançar um corte de mais de 20 bilhões de reais. Como eu falei, são 9 iniciativas. Adiamento do reajuste de servidores, 7 bilhões. Suspensão de concursos, 1,5 bilhão. Eliminação do abono de permanência, 1,2 bilhão. Garantir a implementação do teto de remuneração do serviço público, 800 milhões. Redução do gasto com custeio administrativo, 2 bilhões. Mudança de fonte do programa Minha Casa Minha Vida, 4,8 bilhões, com o FGTS assumindo essa fonte. Mudança de fonte do PAC exclusivo Minha Casa Minha Vida, via emendas parlamentares, assumindo essa fonte, 3,8 bilhões. Cumprir o gasto constitucional de saúde com incorporação das emendas parlamentares no valor originalmente previsto para o governo, previsto pelo governo para o seu gasto discricionário, 3,8 bilhões, e uma revisão da estimativa de gasto com subvenção agrícola em 1,1 bilhão. Esse esforço total representa uma redução de 26 bilhões de reais na previsão de despesa obrigatória e discricionária no projeto de lei orçamentária do próximo ano. E entre essas medidas anunciadas agora à tarde pelos dois ministros, está, por exemplo, a volta da CPMF, que também vai ser relançada pelo governo federal, nesse esforço de tentar conter esse rombo que já foi anunciado para o orçamento do ano que vem. E em meio à crise política que a presidente Dilma enfrenta, com níveis recordes de rejeição da população, pelo menos segundo pesquisas do Datafolha e do Ibope, o vice-presidente Michel Temer falou em defesa de Dilma. Quero mostrar para você o que disse o vice-presidente. A presidente está se recuperando cada vez mais e eu tenho certeza de que terminará o mandato. Foi a frase de Michel Temer falando em defesa da presidente Dilma. E nesse contexto todo, a gente conversa aqui agora dentro do estúdio com o professor Edson Trajano. Você já conhece o professor Edson Trajano. Muito obrigado pela sua presença de novo aqui no jornal. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, amigos da TV Novo Tempo. A gente, antes de mostrar aí essa frase do Michel Temer, nós mostramos a reportagem falando sobre esse anúncio que os ministros do Planejamento e da Fazenda fizeram agora à tarde, Trajano, falando sobre esse corte, o anúncio do corte no orçamento, para tentar equilibrar aqueles 30 bilhões e meio que já foi anunciado que vai ser déficit para o ano que vem. São 9 medidas, basicamente, que vão afetar diretamente a população, Trajano. Isso é bastante preocupante. Primeiro que o encaminhamento da proposta com déficit de 30 milhões não necessariamente quer dizer que o governo vai cumprir essa meta. Por exemplo, há um ano atrás, o governo federal prometeu que ia fazer uma economia de 66 bilhões, a diferença entre receita e despesa. Nos 7 primeiros meses desse ano, nós já temos um déficit de 9 bilhões. Ou seja, o governo não está cumprindo o que foi prometido no orçamento. Agora, ele já está encaminhando o orçamento deficitário e vai fazer um esforço fiscal para reduzir essas despesas. E nós não podemos esquecer que a conta principal de despesas públicas é a conta de despesas com juros. Por exemplo, nesse orçamento encaminhado de 2016, nós temos uma despesa de 335,9 bilhões, ou seja, 10 vezes mais que o orçamento da educação e quase 5 vezes maior que o orçamento da saúde.
E essa é a conta que nós estamos cortando. Cortar alguns bilhões do Minha Casa Minha Vida ou da saúde não vai resolver o problema da dívida pública enquanto o governo não ter uma melhor postura de negociação da dívida pública. E esse é o grande limitador do governo hoje. E agora, essa volta da CPMF, Trajano, a contribuição provisória sobre movimentação financeira. O ministro Levi anunciou hoje à tarde que a expectativa é de que ela não passe de 4 anos. É provisório, um negócio que dura 4 anos. Quando pensa nessa história provisória, da outra vez prometeram 2 e ficou 10. Prometeram 2 e ficou 10. Se for a mesma Agora proporção. 4 vai ficar 40, né? Então, pensando na realidade, primeiro que essa CPMF é um imposto muito injusto. Toda a sociedade paga o mesmo valor da conta, tanto os mais pobres quanto os mais ricos. Proporcionalmente, todos pagam a mesma coisa. Uma boa medida seria discutir a questão de uma alíquota adicional de imposto de renda. Em todos os países mais desenvolvidos do mundo, nós temos a alíquota superior aos 27,5% que acontece no Brasil. Por que não discutir uma alíquota de 35% do imposto de renda para os trabalhadores com renda superior a R$10 mil? Isso, por exemplo, é uma média que tem em todos os países do mundo. Mas é importante que o governo trabalhe nessas duas frentes. A primeira é a redução das despesas. Vamos ver, de fato, quando vai acontecer o corte de ministério. Uma boa alternativa hoje, quando anunciasse esse plano de redução de despesa, já anunciasse quais os ministérios seria cortado e quais os gastos com funcionalismo seria cortado. Por exemplo, foi notícia semana passada que o Congresso Nacional gasta R$1 milhão em pagamento de hora extra cada sessão do Congresso Nacional, que é um absurdo, uma imoralidade, né? Por que o Congresso... Num momento como esse, Isso. claro, tudo isso chama atenção, né? Você pagar hora extra quando, por exemplo, você pode fazer o banco de horas. As empresas privadas não estão fazendo banco de horas. A crise não é do setor público. O Congresso Nacional também tem que fazer o seu esforço. Não deveria pagar 1 centavo de hora extra. Por quê? É só fazer um programa de banco de horas, já resolve esse problema de horas adicionais trabalhadas.